Abre a palavra de Deus em Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6. A palavra do Senhor no profeta Isaías 9, 6. E ele vem até profetizar sobre o que aconteceria, onde o Filho de Deus nasceria. Ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. Obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. Que o Senhor fale como uma espada que entra no nosso coração e rasgue e marque as nossas vidas. Nós não queremos apenas ouvir a Tua palavra, nós queremos ser marcados pela Tua palavra. Que ela fique em nosso coração como uma cicatriz, para que sempre que olharmos ali nós entendemos o que o Senhor disse para nós, o que o Senhor quer que a gente faça. Toda honra e toda glória ao Teu nome, Jesus. Que o Teu Espírito Santo, que habita esse templo e habita os nossos corações, que também é o templo, possa falar conosco nessa manhã de uma maneira profunda. Amém. Você pode se sentar. Eu trago esse tema: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, até porque amanhã é Natal, mas eu não ligo muito para essa data, eu sou franco de falar para você, mas eu quero aproveitar o gancho para a gente falar de algumas coisas que são importantes, tá? Eu sei que muita gente pode ficar ofendido, né, com isso aí, mas essa data, infelizmente, foi uma data muito mal escolhida. Eu só vou fazer um resumo aqui para você, não é esse o intuito dessa manhã de Deus, né? Mas nem os apóstolos, Jesus, quando apareceu para ele 40 dias, não pediu para celebrar a data natalícia dele, até porque ninguém sabe. Só sabemos que é entre setembro e outubro, não foi dezembro, é claro, por causa do inverno. Nem os apóstolos, nem a igreja primitiva, nem uma carta de nenhum apóstolo também foi deixado, que se fosse uma coisa que Jesus tivesse pedido, ele ia dizer, e Paulo ia escrever: vocês filipenses, não esqueçam de celebrar o dia do nascimento de Jesus, que é dia tal, tal, tal. Tá? Ele não pediu isso, muito embora também eu não vejo problema de ter uma data para lembrar do nascimento dele, que foi tão importante no mundo. Não vejo problema nisso, tá? Só que você entende que a igreja primitiva, ela celebrava sim a ressurreição de Jesus, isso sim. Mas não como uma data, em todo momento, onde Paulo ia, ele falava da ressurreição, falava da morte e da ressurreição de Jesus, porque são duas coisas que se completam. Só morte não ia valer, mas é morte, mas ele ressuscitou. Isso sim se falava o tempo todo. Mas nós não vemos pedindo para uma data natalícia. Por que eu falo que a data foi mal escolhida? Porque, não sei porquê, talvez a igreja romana tivesse até a intenção que nessa data, 25, que se celebrava o Sol Invictus, né? Que é onde o Sol tinha ido no mais longe da Terra, ele ia começar a voltar, porque era o momento mais longo e mais frio, o inverno. Depois de 25 começava a voltar, então chamava solstício, né? Onde o Sol começava. Então nessa data celebrava e adorava o Deus Sol, porque o Deus que foi embora, o Sol, ele vem ressurgindo de novo. Então ficava esse ciclo de morre e ressurge, morre e ressurge. Jesus, a gente sabe que não tem esse ciclo de morre e ressurge. Jesus ressurgiu de uma vez para todo, amém? Para sempre. Então tinha essa data que celebrava isso. Então a igreja romana inventou de colocar bem nessa data para falar de Jesus. Só que fez uma mistura, não, foi um pouco falta de consenso. Nessa data também se celebrava a festa saturnina, se não me falha a memória, que era em honra a Saturno. Ora, tudo nessa data é um monte de tradição pagã que se celebrava nessa data ou nessa época. Às vezes começava 23 de dezembro e era 7 dias de festa. E essa saturnina, principalmente, eram 7 dias, 5 dias, de tempo em tempo eles mudavam o tempo. Nessa data,
Era como se fosse um carnaval. O fórum não funcionava, não tinha polícia, não tinha nada, parou tudo. Então todo mundo faz o que vocês quiserem. Então era uma festa saturnina, onde se celebrava tudo. E tinha a tradição, que também as pessoas fazem hoje, de trocar presentes. Na noite tinha uma ceia e trocava os presentes. Então você vai vendo que tudo é coisas pagãs. Depois, para ajudar, por isso que hoje a gente fala assim, mas o Natal virou época de compra. Sim ou não? É época de compra só comprar, 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 comprar. De Jesus ninguém lembra mais. Isso faz tempo, né? Não só nessa data, como o ano inteiro. Mas pelo menos nessa data lembrasse. Se pegar a nova geração e perguntar o que é Natal, 25 de dezembro, é Papai Noel. Só lembram disso. Então, por que virou isso aqui? Porque já colocaram numa data, por isso que eu falo que foi mal escolhido, colocaram em uma data onde já era troca de presentes, então não pode reclamar que a data ficou assim, ela já veio errada lá atrás. Devia ter escolhido uma outra data em outro lugar que não tinha nada a ver com isso. Então são muitas festas pagãs. Depois, para ajudar, colocaram o Papai Noel, que hoje a gente sabe que a verdadeira história é que esse Papai Noel, ele era bom, mas ele vinha sempre com um demônio. Você pode ver, isso aí não é inventado, isso aí está lá no Wikipédia, você pode pesquisar. Ele vinha com um demônio, entrava na casa, e se a criança não fosse muito boa aquele ano, ela não ganhava presente, e ainda o demônio levava embora. É uma coisa meio estranha, mas depois foram mudando, as pessoas vão mudando para não ficar tão feio. Hoje está o Papai Noel aí, que todo mundo ama esse Papai Noel. Aí depois vem os pinheiros, vem aquele negocinho de pôr na porta. Se você for estudar, todos eles têm uma raiz. Por isso que a gente, quando vai fazer uma coisa, sabe por que eu vou fazer? De onde vem essa história? Mas não tem nada a ver, isso é lá atrás. Não tem a ver. Porque o demônio não quer saber, querido, se você sabe ou não sabe. Você vai lá, por exemplo, você vai lá no Peru, no país Peru, e você compra uma imagem lá, você nem quer saber o que é a imagem, você traz para casa e põe dentro da sua casa. Mas vamos supor que aquela imagem honra a um Deus, que não é o Deus verdadeiro. Aí você põe lá porque você achou bonito. Aí começa a acontecer um monte de coisa errada na sua casa. Agora, você precisa saber o que ele é? Você não precisa, é só botar dentro da sua casa que ele faz o trabalho. Vem um americano aqui que vai lá na Bahia, ele nunca conheceu a Bahia, chega lá, ele vê uma imagem do preto velho, ele leva para a casa dele lá nos Estados Unidos. Ele nem sabe o que é o preto velho, mas ele achou bonito. Só que o preto velho é louvor a uma entidade, sim ou não? Aí ele põe lá, aí a coisa começa a desandar, cai no vício, no álcool, no cigarro, no cachimbo e tudo mais, porque é onde ele trabalha, principalmente na bebida também. O preto velho está preocupado se ele sabe ou não sabe? Hoje as pessoas põem as coisas dentro de casa, tudo no Natal, e não sabe a verdadeira história. Então eu preciso sim, eu sei que muita gente vai falar, esse pastor é muito fundamentalista, é muito... Querido, é sério as coisas espirituais, o inimigo não brinca, a gente pode estar brincando, mas ele não está nem aí. Então, para mim pôr uma coisa em casa, eu tenho que saber de onde que é isso aqui. Eu tenho que pôr? De onde que é a tradição disso? Estou fora. Então, só resumindo para a gente entrar na pregação. Essa data de 25 de dezembro, essas coisas todas, é um monte de coisa pagã. Fizeram uma mistureba numa panela e mexeram tudo. Com Papai Noel, com o nascimento de Cristo, com o sol, com o Deus Sol, com festa saturnina e troca de presente, um monte de coisa a mais que eu nem vou colocar aqui, porque é uma data, parece que bem maldita, é essa. E é claro que não é por causa disso que a gente não vai aproveitar esses ganchos também para a gente falar de Jesus para as pessoas. Só que Jesus não é um menino, tá? Essa tradição também de uma mulher com um menino no colo, já vem desde Semíramis, lá de trás, que era esposa de Enrode, e ela ficou grávida, botou o nome do menino de Tamuz, e tem essa imagem dela com o menino o tempo todo. Só que Jesus não é menino. Ele passou pela fase da infância, mas ele sempre foi Deus. Glória a Deus. Então a gente tem que aproveitar o gancho, sim. Vamos falar de Jesus, falar se precisa que Cristo realmente nasça no seu coração, nessa manjedoura, nesse lugar fedorento, né, que é o seu coração, e vamos deixar ele crescer. Não vamos perder o gancho. Só que também para mim não é uma data muito feliz, não, né?
É uma data de muita falsidade, o Almir falou, agora é Natal, todo mundo fica bom, todo mundo perdoa, é só hipocrisia. Então essas coisas não alegram muito o coração da gente, né? Gostoso ver, a gente ver coisas autênticas. Amém? Mas vamos lá. Então aqui esse profeta Isaías, que há 700 anos antes, né, foi escrito esse livro, uma profecia a respeito do nascimento de Jesus, ele vem falar desse menino, mas ele na realidade vem falar muito mais do nascimento, ele vem falar de um propósito da sua vinda. Qual que é o propósito, né? E ele indicou, um menino vai nos nascer, um filho vai se nos dar, e o seu nome, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Então se percebe que o profeta, ele fala do menino, mas ele está muito mais interessado que todo mundo entenda para que esse menino veio, né? Tem um propósito. Jesus não largou a sua glória por um motivo nenhum, só para vir aqui passar o seu tempo, até porque ele sabia que esse mundo aqui era e é um antro de pecado, de trevas, de coisas ruins. Então aqui não é um lugar muito bom para passear. Quem está na glória, vamos dar uma passeada na terra, eu vou dar uma encarnada lá, né? Para dar uma passeada, ver como é que é aquela coisa. Não, ele já sabia o que era isso aqui, tá? Então ele veio com um propósito. Então eu quero passar algumas partes só desse versículo para a gente meditar. A primeira coisa diz assim: um menino nos nasceu. Eu quero que você preste atenção nesse nos nasceu. Não é nos, é nos, né? Nos nasceu. Um menino nos nasceu. Se é nos, é para nós. Presta atenção na força dessa palavra. Não um menino nasceu, é um menino nasceu para nós. O que Deus está dizendo para a gente? Gente, eu amo tanto vocês, eu vou enviar um menino para vocês. E o propósito dele, daqui a pouco nós vamos falar. Para que ele veio? Mas eu vou enviar para vocês um presente. O maior presente, porque eu vou dar ele para vocês. Jesus não veio para ele mesmo, o tempo todo ele disse que ele veio para servir. Ele veio para dar, melhor é dar que receber, e ele vai falando que a vida é de servo, no final ele lava os pés de todo mundo, ele está dizendo, eu sou exemplo, vocês têm que seguir, eu vinha para ser servo, e vocês têm que ser servo. Quer ser maior? Vocês estão brigando por causa de autoridade, que o maior seja aquele que sirva a todos. Então, ele foi nos dado com um propósito, para nós, para nos servir. E aí o menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Ó, a eternidade toda ele foi o filho do pai. Aí o pai olha para o filho e diz, tem que ser você, não tem outro. E ele deu para nós o filho. Deus enviou o mundo amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o filho unigênito, para todos aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E quando ele fala que enviou o seu único filho, enviou para morrer, para sofrer, para ser humilhado, para ser traído. Então esse filho é que foi dado para nós como presente. Porque o Isaías 53, que na realidade até hoje os judeus parece que tem uma coisa com esse versículo, eles pulam, eles não leem. Até vi um vídeo interessante de um judeu mesmo perguntando para os outros judeus, falando desse versículo, mas esse não seria o Jesus que morreu lá atrás? E eles ficam parados assim, porque eles nem conhecem quase esse versículo, eles são pulados, porque o Isaías 53 fala o nome de quem é o Messias, Jesus. Ele foi crescendo numa terra seca, não tinha formosura, foi traspassado, moído, sofreu, foi para o matadouro, na Páscoa, onde sacrificava 3 horas da tarde, o cordeiro pascal, ele estava 3 horas da tarde entregando sua vida. Então Isaías 53 entrega quem é o Messias. Então o Filho se nos deu para quê? Para ser o nosso cordeiro sacrificial, para ser o nosso cordeiro pascal, para morrer em nosso lugar. Então olha que amor do Pai, dá um menino, dá o filho. E quando a gente dá presente para alguém, a gente sempre dá para quem a gente ama e para quem merece. O ser humano é assim, você não vê gente dando presente para quem não merece.
Olha, rapaz, tá a chave aqui de uma BMW, você é o pior funcionário da minha empresa. Recebe essa bênção. Não, o cara vai dar. Não sei se alguém assistiu o vídeo esse tempo atrás, acho que foi. Que time que foi? Será que foi o Barcelona ou foi o Real Madrid? Que os caras já ganham milhões, acho que até por mês, né? E aí deram um Audi para cada um. Aí ia passando, recebia a chave do carro, montava e saía. Aí trazia outro Audi. Eu não sei que time que foi, porque eu não parei muito. Hã? Real Madrid, né? Agora você imagina, o goleiro mais frangueiro que tem o ruim, você fala, rapaz, monta aí no Audi e vai embora. Você merece. Ninguém dá presente para quem não merece. Nós éramos filhos da ira, da desobediência. Até a nossa justiça era trapo de imundície para Deus. Aí Deus olha para nós e diz, eu estou dando, um menino vai nascer para vocês. E um filho meu eu vou dar para vocês. Agora você imagina, quem é pai aqui vai entender o que estou falando. Você tem um filho, e você vai pegar esse filho para dar de presente, para morrer no lugar de alguém. A um amigo seu, de repente, vamos supor, ele não era um cara muito bom, ele só fazia coisa errada, e ele foi condenado à morte. Então ele não presta, ele está lá morrendo porque ele fez alguma coisa que não precisava fazer. Aí você pega seu filho e diz assim, posso substituir esse cara que não presta por esse menino que é meu filho? Aí o cara diz, pode, se você quiser pôr, o problema é seu. Aí tira o cara que não presta e bota o seu filho que não tem nada a ver para morrer lá eletrocutado. Você faria isso? O pai fez. A cruz é o lugar mais maldito que se morria na época. Eram os piores dos piores dos piores que subiam naquele lugar. Aí o pai fala assim, eu vou dar um filho para vocês. E às vezes, sabe o que a gente faz? A gente devia lavar a nossa boca com Salopan, né? Vai doer um pouco, mas tem que lavar. Às vezes uma coisinha aqui, uma coisinha ali, a gente fala, acho que Deus me ama. Eu acho que Deus não gosta de mim, querido. Olha o que ele fez, ele deu o filho para sofrer no seu lugar, ninguém dá. E a gente fica olhando uma coisa que deu errado aqui, um carro que bateu ali, um dinheiro que não recebeu. Deus não me ama. Só que ele deu o maior tesouro que ele tem, que ele tinha. Ele deu tudo que ele tinha, o excelente que ele tinha, o seu único filho, para encarnar, sofrer e morrer no meu lugar. Dá para dar glória a Deus por isso? Dá para dar glória ao Pai por isso? Um filho se nos deu. Aí vai começar a falar das características do filho. Porque o profeta, quando ele escreve, quando ele fala aquilo que Deus está falando. Ele é a boca de Deus. O profeta é o porta-voz do que Deus quer falar. E aí ele começa a falar com a boca de Deus, quem é esse menino que nos nasceu e quem é esse filho que se nos deu? Ele diz, o governo está sobre os seus ombros. Jesus veio para trazer governo na terra, trazer o seu reino, implantar a sua autoridade, o seu poder. E nós não estamos servindo, querido, a um Deus que tem um certo poder, uma certa estatura, um certo respeito, porque eu já passei pela Umbanda, Candomblé, Mesa Branca, tudo quanto é lugar que você passa, eu dei uma passadinha, né? E sempre tem lá assim, olha, o Exu dele é mais forte que o seu, aí tem que respeitar. O dele é o Exu da morte, o seu Exu 7 cachoeiras, né? Aquele ali é o Zé Pilintra, isso aí, e é verdade, cada demônio tem um certo poder. E eles têm um governo também, porque a Bíblia diz que são chamados de principados. Você pensa que o bairro Santo André, espiritualmente do lado do mal, não tem um principado aqui? Jardim Brasil, Limeira, Estado de São Paulo, Brasil, e aí vai. Os principados têm autoridades que foram implantadas. Aí diz, o governo está sobre os seus ombros, ele leva o governo. Mas que governo? O governo todo-poderoso. É um governo que ele vem para governar sobre todos. Não existe ninguém que está acima do governo de Jesus. Glória a Deus. Então ele veio para governar na igreja. Hoje ele governa na igreja. E ele vem aí daqui a pouco para governar sobre a terra por 1000 anos. Fala, mas só 1000 anos não. 1000 anos
é aqui na terra, do jeito que ela está. Depois ela passa por um fogo purificador e nós vamos continuar reinando com ele pelos séculos dos séculos, porque o governo está sobre os seus ombros. Por que ele precisou vir com o governo? Porque o cabeção do Adão passou o seu governo para Satanás. Porque Deus disse para Adão: Adão, domina sobre toda a terra. Ó, não é domina aqui no Jardim do Éden, domina sobre toda essa terra. É como se Deus estivesse falando: Adão, eu estou pondo o governo sobre os seus ombros, você tem que dominar. O que ele fez? Ele não dominou nem o Jardim do Éden, ele deixou a serpente fazer o que tinha que fazer e estragou tudo. O primeiro Adão falhou no seu governo, mas o segundo não falhou. Amém? Então ele tem um governo, diz aqui: o governo está sobre os seus ombros. Então ele colocou os apossadores no seu devido lugar, porque Satanás e os anjos estavam fazendo a maior festa. Isso aqui é tudo nosso, aqui quem manda é só nós, e o que a gente quiser acontece, até o dia que esse menino nasceu, esse filho se nos deu, e ele foi na cruz, morreu e ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele botou os pingos no i e dizia: agora acabou a festa, eu sou o governo e vou deixar uma igreja aí na terra que vai governar sobre vocês. Vocês vão estar debaixo da autoridade desta igreja, que é a minha noiva, que é o meu corpo, do qual eu sou o cabeça. Glória a Deus. Então, querido, é uma bênção que começa em Cristo, mas continua na igreja. Por que você hoje é autoridade espiritual? Porque você está ligado em Cristo, que tem o governo sobre os seus ombros. Então o inimigo faz festa na sua vida se você deixar ele fazer. Mas se você chegar junto e botar os pingos no i e dizer: em nome de Jesus, ó, sai. Ele vai ter, ele não tem opção, ele vai ter que sair. Ele vai ter que parar. Mas até que Cristo não viesse, ninguém parava eles. Entendeu? Aqui tem uma passagem de Efésios 1:20, que é maravilhosa essa passagem, que diz assim, está falando de Cristo: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aqui é o Pai que está falando, né? Exerceu o poder em Cristo, ressuscitou, e fazendo assentar-se à sua direita, à direita do Pai, nos lugares celestiais. E aqui vem o governo sobre os seus ombros, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Todo nome que se possa referir não está acima de Jesus. Todo principado e governo, seja do lado do bem ou do lado do mal, está abaixo de Cristo, porque o governo está sobre os seus ombros. Muitos pais de santos e muitas pessoas que servem nesse lugar, às vezes se convertem por causa disso. Eu esqueço o nome dele. Peraí, como é que chama aquele último bruxo lá? Não, Aldo Rabelo. Aldo Rabelo é não sei. Aldo Nascimento. Agora deu uma falhada, não, meu? É a idade, irmão. Nós já estamos no... Eu tô beirando 5.0. Você tá vindo atrás de mim aí, então já começa a dar umas falhadas, né? O Aldo Nascimento, você sabe que jeito que ele se converteu? Tinha que fazer um sacrifício de uma adolescente, de uma menina, se possível virgem, que foi o que a entidade pediu lá, né? E se eu não me engano era Iemanjá, porque ele foi lá oferecer alguma coisa, mas ele disse assim: não, eu não quero sangue de animal, eu quero sangue de uma adolescente. É para fazer os sucessos lá dos programas da Globo. Aí ele sequestrou uma menina, só que ele sequestrou a pessoa errada. Esperou numa escola, saiu uma menina lá andando, ele foi seguindo, chegou num lugar que estava meio parado, deserto, enfiou ela no carro e foi. Alguém dirigindo e ele atrás com ela. Só que ele sequestrou a pessoa errada. Essa pessoa era a filha de Deus, filha desse que tem o governo sobre os seus ombros. Aí chegou numa praia, porque ele diz: não vai dar para ir com essa menina, né? Foi beirando a avenida da praia, e bem nessa hora estava passando uma polícia do lado. Ela começou a fazer uns escândalos lá, mas a polícia não viu. Ele falou assim: o negócio é matar essa menina aqui mesmo. Ela escapou na porta, ele saiu correndo atrás na praia,
e ele estava com um punhal para sacrificar ela a essa entidade. E quando ele foi correndo atrás dela, ela viu uma hora que não dava mais, ela virou e ela diz: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. E ele caiu duro que nem um poste para trás. Puf! A partir desse dia ele começou a parar. Pera aí, uma menina de 13 anos fala no nome desse Jesus, e a minha entidade, porque ele era um bruxo muito poderoso, querido, não é qualquer, não estou falando de bruxinho, não estamos falando de bruxinho, estamos falando de bruxo muito em altos graus, porque eles têm graus, né? Eles vão tendo graus, alto grau. Aí uma menina de 13 anos fala: te repreendo em nome de Jesus, e ele puf, cai e ela vai embora. Aí ele foi até reclamar com a sua mentora, né, e disse assim: mas como que uma menina tal assim? E ele falou assim: olha, não mexa com esses que são filhos do homem lá de cima. Ele falou: e se alguém for procurar para você, para fazer qualquer coisa, que se for, você pergunta, é do homem lá de cima, você não mexa. Ela falou: porque lá a gente não pode. Aí caiu a ficha dele, ele falou: peraí, como que não pode? Então eu estou no lugar errado. Eu tenho que procurar aquele que tem o governo sobre os seus ombros, que o nome está acima de todo nome. E por que você vai procurar a entidade aqui, a entidade ali, se você pode ir direto? 1 Timóteo 2,5 foi deixado para isso, para a gente entender: só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Ele é a entidade mais forte, Ele é o Deus eterno. Amém? Não tem que ficar procurando o outro. Igual o outro, né, que deram o testemunho, que foi um tiro no pé quando o diabo falou aquilo para ele, né? Ele tinha que ir no cemitério, e ele seguiu lá no velório uma pessoa, não sei se era homem ou se é mulher agora, mas que a pessoa que talvez só que era crente, ele não sabia, enterrou, ele guardou onde estava o túmulo. Parece que tem que ter os dias certos para ter relação. Ele ia ter relação sexual com aquela moça, né? E quando ele arrancou a moça para fora, pôs em cima do túmulo, que ele foi ter a relação, quem aparece do lado? O diabo diz: não, para! Você não vai ter relação com ela. Ela é do homem lá de cima. Quer dizer, ela quem? O corpo que está morto. Até o corpo do crente tem valor, né? Mesmo já em estado de putrefação, ele tem valor, porque ele vai ressuscitar. Ele é ungido do Senhor. Lembra quando um pessoal estava com um morto indo para enterrar lá no Velho Testamento, e vinha vindo um exército ali, eles ficaram com medo, jogaram o morto no túmulo de Eliseu, e bateu nos ossos de Eliseu, e o morto ressuscitou. Então, querido, você tem tanto valor que até morto, o dia que você morrer, você tem valor lá dentro, você tem unção, porque você é separado para o Senhor. Aí ele ficou bravo, ele quis brigar com o diabo, disse: não, eu guardei, eu procurei, agora na hora de não pode, por que eu não posso? Não, o diabo disse: não vai, não pode. Aí também foi uma dessas que ele se converteu, esse cara. Ele disse: espera aí, se até o morto de Deus tem mais valor, o que eu estou fazendo com esses caras aqui do lado? E ele foi aonde caiu a ficha dele, ele se converteu. Então, quem que a gente tem que procurar? Como a gente tem que viver? Debaixo de que autoridade? Desse que foi assentado nas regiões celestiais, que tem um nome acima de todo nome, e que seu poder está acima de todo poder. E se eu entender isso, até a vida fica mais fácil para mim viver. Ah, o fulano ameaçou, não sei o que. Peraí, eu pertenço àquele que tem maior poder do que qualquer homem, né? O John Lennon diz assim: nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. Ele escreveu um livro que diz que Jesus era comedor de cebola, que é um termo meio humilhante para dizer: esse cara não vale nada, né? Morreu assassinado com 5 tiros do seu próprio fã. E se a gente for ficar contando a história de quem quis enfrentar Jesus? Homem, querido, é uma neblina, é uma erva que murcha. Então, ele é a autoridade suprema. A sua vida fica mais fácil se você conseguir entender isso. E amanhã? Porque amanhã? O que eu faço amanhã? Amanhã tem isso, tem aquilo, quem vai me... E agora quem poderá me ajudar? O Chapolin não vai aparecer do seu lado dizendo: sou eu, Chapolin Colorado. Não vai. Se você entender isso e dizer: Senhor, eu sei que eu tenho pepinos amanhã, abacaxis para descascar, mas a sua palavra diz que se eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, essas coisas vão ser acrescentadas. E o Senhor disse em Mateus capítulo 6 que para cada dia basta o seu mal, e amanhã
o Senhor vai cuidar de mim também. Não interessa o tamanho do pepino, não é maior do que o seu governo. E amanhã eu tenho que ir no médico, o que vai dar? A doença ou o problema que você tem não é maior do que o governo, do que o poder que tem nele. Amém? Então ele veio para governar. E está governando. Aonde a igreja está, aonde a igreja põe o pé, é ela que manda. A igreja ela tem o mesmo chamado de Josué, onde colocar as plantas do teu pé, já te dei por herança. Você já é abençoado, você vai ser próspero no seu caminho. Só não desvia da minha lei nem para a direita nem para a esquerda, mas vai na bênção. Eu estou contigo, Josué. E quem disse isso foi o próprio Jesus lá, que não era conhecido como Jesus no Velho Testamento. E ele continua hoje dizendo para a igreja, vai, o governo está sobre meus ombros, vocês estão ligados em mim, e sem mim nada podeis fazer, vamos junto. Vocês têm autoridade para fazer. Então a igreja precisa começar a exercer esse domínio, na sua casa, na sua empresa, onde você está, querido. Vai na bênção, creia no Senhor. É a sua fé. Se você crê, se você entende isso, a sua fé fica uma fé mais poderosa. Ela move montanhas. E o seu nome será. Aqui vai falar do significado. Não é que Jesus chama isso, mas é como se ele tivesse tudo isso na vida. Qual que vai ser o seu nome? Qual que vai ser o nome desse menino, né? O seu nome será, o significado na realidade desse nome. O que ele vai ser? Então começa, maravilhoso. O que você lembra de maravilhoso? De maravilhas. Aí, maravilha, você lembra da Mulher Maravilha, sim ou não? Não, Mulher Maravilha não existe. É mitologia grega, né? Que na realidade, todo mundo vai às vezes assiste, porque gosta muito. Eu gosto dos efeitos especiais. Vai nessa do efeito especial, né? Porque a Mulher Maravilha, ela na realidade ela é a deusa Diana, que é uma amazona, que desce dos céus para guerrear na terra. Então, mas Jesus é maravilhoso. Jesus é o único herói, super-herói, que não é ficção, é realidade. Ninguém acredita nele. Mas o super-homem, Homem de Ferro, Mulher Maravilha, até acreditam, né? Porque maravilhoso fala das maravilhas que ele faz. Na minha vida, na sua vida. Em tantos testemunhos que nós temos ouvido de gente que já não tinha mais jeito. Gente que já estavam enterrando, está morto, acabou. E o maravilhoso apareceu lá e diz, opa. E ele levanta de novo. Ele ressuscita de novo. Ele transforma de novo. Jesus andava, por isso que as pessoas ficavam maravilhadas. A gente fica maravilhado com quem faz maravilhas. Só que não é o Chris Angel, nem o David Copperfield, que você olha e diz, nossa, como ele fez aquilo. Mas você sabe que tem alguma coisa ali. Jesus não fazia truques na vida das pessoas. Aí vinha aquele cego de nascença. Todo mundo sabia na cidade quem era o figurino ali. Aí vinha ele, Jesus, Jesus. Aí ele vai lá, pum, bota a mão. E o rapaz começa a olhar para todo lado e ficar feliz e pular e ver coisas que ele nunca viu desde a sua nascença, só escuridão. Mas ninguém pode dizer, mas isso é um truque. Como que é um truque se o rapaz está vendo? Lázaro 4 dias morto, como pode ser um truque? Alguém vai na porta e só com a sua voz, porque ele faz maravilhas, o governo está sobre os seus ombros. E até muitos falam assim que ele teve que falar o nome de Lázaro, porque ele fala, morto vem para fora, todos os túmulos, e apareceu morto na porta, esperando dizer, opa, me chamaram aí. Mas ele diz, Lázaro vem para fora. E não foi um truque, querido, todo mundo viu Lázaro, que conhecia, os judeus estavam ali, consolando Marta e Maria, até aqueles que não criam em Jesus, e diz que a partir daquele dia, muitos judeus se converteram e dizem, não pode ser. Estavam dizendo que ele é uma farsa, que ele é um charlatão, mas não, dessa vez eu vi com meus próprios olhos, o cara 4 dias morto, estava fedendo o túmulo, quando abriu, saiu um mau cheiro, e ele com a sua voz manda vir para fora, esse só pode ser um Deus. Agora o que a igreja se engana,
é que a gente pensa que Jesus só fez isso aqui nas linhas dos evangelhos. Porque o mesmo Jesus, ele não muda, não tem sombra, não tem variação, diz a palavra em Tiago. É o mesmo que está aqui agora, falando com cada um de nós, dizendo: ei, por que vocês não creem que eu posso fazer ainda hoje? Eu não sou o Deus de ontem, eu sou o Deus de agora. Eu sou na realidade. Quando perguntaram para ele, quando foram prender no Getsemane: é você, Jesus? Ele diz: eu sou. E todo mundo cai no chão. Eu sou o que sou. Então ele não era e não há de vir, no sentido de, falando da pessoa dele, ele diz: eu sou. Ele é agora ainda, querido. Se você precisa de um milagre na sua vida, se você precisa de uma saída, é o mesmo que abriu o Mar Vermelho. Ele continua dizendo: eu sou. É que a sua fé não me toca, é por isso que eu não faço. A sua fé não toca meu coração, é por isso que eu não faço. Porque a fé de Tomé não vai mover montanhas, querido. A fé de Tomé é aquela: me dá o carro primeiro, depois eu te agradeço. Me dá o emprego primeiro, depois eu te agradeço. Ele faz maravilhas em tudo. Na vida do Bruno, esse ano nós vimos já 2 milagres. E o terceiro vai ser o ano que vem, acho, né? Acho não, perdão, Senhor. O primeiro porque a escola dele, isso é maravilha, Deus maravilhoso que faz. Ele estudou desde quando ele entrou no primário RGF, a gente tinha condição de pagar. Agora no último ano do colégio, ensino médio, a gente não tinha. Qual que era o valor da mensalidade? 1.100 e pouco, não tinha? Como é que a gente vai fazer? Ele veio para o Lázaro Duarte. Mas a mãe dele falava muito para ele, e eu também falei, e ele experimentou isso, ó. Espera em Deus. Vou encaixar na pregação. Esse Jesus que tem o governo sobre seus ombros, ele pode mexer os pauzinhos. Tem gente que fala: tem que mexer os pauzinhos. Ele pode mexer os céus, ele pode mover os céus. Aí ele vai lá, toca num casal e diz assim no coração do casal: vai lá pagar esse ano para o meu filho. Aí de repente, do nada, ele estava aqui triste na escola, né? Aí vem a notícia: Deus maravilhoso, esse ano todo foi pago para ele. Aí ele estava meio desesperado: e o ano que vem está a faculdade. Ele passou na psicologia, ganhou bolsa 50%, que de 1.000 e... quanto que era a parcialidade? 1.100 e pouco, a bolsa vai ser 532. Mas ele falou: mas como é que eu vou pagar? Nós falamos: nós não temos. Aí o que Deus faz com ele? Do nada, abre uma porta de emprego para ele. Já está trabalhando. Aí ele ia trabalhar no Pague Mais, que é lá no Ouro Verde, longe, né? A gente ficou triste, mas tudo bem, Deus deu amém. Ele ia ganhar lá o salário dele e paga a faculdade. Aí ele foi lá fazer uma entrevista, no outro dia já falou: não é lá, vai ser aqui no Enxuto, quer dizer, veio perto de casa. Falei: que bênção. E aí ele achou que ia ser atendente e já foi, não sei o que lá, comercial lá, nem sei o nome. Olha lá. Que vai ganhar mais ou menos aqui de começo uns 1.500, quer dizer, ele paga a faculdade e sobra 1.000 para eu e a Lu torrar, né? Porque faz tempo que eu não vou lá no Rio dos Pampas. Eu falei: nossa, esse Mirlão vai ter que dar uma torrada lá. Tô brincando. Então, a gente começa a ver maravilhas na casa da gente. Eu e a pastora já vimos Deus fazendo nas nossas vidas muito. Agora a gente está assistindo na vida dos filhos, na vida do Bruno. Entendeu? Foi a cena, Flávia. Olha lá que benção. Então Deus tem o jeito, ele faz aqui, que vai falar com aquele que vai lá. Não tem que se desesperar. Porque a última palavra sempre é de Deus, não é nossa. E nem do diabo, e nem das pessoas que batem martelo e dizem: você vai ver. Você não passa daqui. E aí você fala assim: querido, a última palavra de Deus não é sua. Não é sua. É outro milagre. Mudou ontem na rua de casa. Aliás, eu estou quebrado desde sexta-feira fazendo mudança. Ontem o dia inteiro.
eu fui sentar, fazer a pregação, assim, meditar e ver o que Deus vai trazer. Eu fui dormir 1h30, levantei 7, mas estamos aqui para a glória de Deus. Não falo isso para o meu orgulho, porque Ele merece muito mais do que isso, né? Ele merece nosso sacrifício. Mas está lá na rua de casa, por 700, numa casa zerada. A mulher reformou ela, está tudo zerado. Então, eu começo a ver isso e falo assim, a avó que está aí, né? Embora ela está resfriadinha, né, vó? Mas a avó, quem viu ela um tempo atrás, a gente até pensou, puxa, a avó, acho que, né, humanamente falando, está muito ruim. Estava na cama, a gente orou, a gente fomos lá, dávamos ceia para ela, e sempre dizendo, não, o Senhor vai restaurar a senhora. E o Alex diz que de vez em quando vai com ela no shopping, ela anda, não para, parece um robozinho e não cansa. E o Alex está quebrado. Tá certo que o Alex pesa 2, 3 quilos mais que ela, mas... Entendeu? Não é, Alex? Está com a saúde aí. Gente, Deus maravilhoso. Eu nunca esqueço o testemunho daquela mulher, né? Isso me impactou na época. Eu vi ela várias vezes, quando a gente ia sempre no carro de boi lá na Van Pré. Ela aparecia de vez em quando lá, com um monte de cicatriz na cabeça aqui. Da mulher que estava indo para São Paulo, com umas pessoas lá, e um caminhão se perdeu do outro lado, passou em cima do carro dela, e ela perdeu 50% da massa encefálica. Quer dizer, acabou, né? Você perdeu 50%, você vai ser o quê? Você vai vegetar numa cama. O médico falou, não tem. Ela vai vegetar numa cama, e se ela viver, por um acaso viver, ele diz, ela vai vegetar. Vocês vão só ver ela esticada lá e mais nada. Vai ter que dar por sonda e aquela coisa toda. Mas ali tinha um povo de Deus, a família era do povo de Deus, e o governo está sobre os seus ombros, e ele é maravilhoso. E começaram a orar no corredor, e determinar, não aceitamos. Por isso que o silêncio da igreja, o diabo faz o que quer, mas quando a gente começa a determinar aquilo que o Senhor quer que a gente fale, que vem do coração, que a gente sabe o que tem que falar, a gente bota os pingos no is também. Morte, não chegou a sua hora. E ela foi um milagre, acho que os médicos devem ter visto que foi um milagre, acho que muitos deles devem ter se comovido, não sei nem se converteu algum, porque a melhor oportunidade de se converter é ser médico, viu, querido? Porque você vai ver muitos milagres, vai ter muito crente ali turrão no corredor, dizendo, não, em nome do Senhor, lá. Você fala, ai, que crente babaca, vai morrer. Aí chega lá, o cara vive. A mulher com 50% voltou ao normal, e é uma pessoa normal, fala, conversa, tudo que não ia acontecer isso. E isso é um milagre. Eu não sei se Jesus completou os outros 50% que faltavam, ou está com 50% faltando, mas é uma pessoa normal. Quando eu fui no Mevan alguns anos atrás, que nós fomos lá, eu falei com aquele pastor carequinha, que é engraçadinho, esqueci o nome dele. É um que vai de vez em quando para o Peru, tal, ele fala meio castelhano, ele vai para lá de vez em quando missionário. Eu estava conversando, com ele contando umas histórias lá muito lindas, e ele disse que uma vez aconteceu um milagre, que um rapaz que vivia muito pelas ruas tal, e fazia coisa errada, aí um dia ficaram cabreiro e cortaram a língua dele. Ele não tinha língua. E aí ele estava lá, não sei se era, eu não lembro agora se era na rua mesmo, que eles estavam fazendo um evangelismo, alguma coisa, e começaram a orar, chamaram para frente a orar, de repente ele foi batizado em língua sem língua. Só que quem orou não sabia, ele começou lá xirimicando, aquelas coisas todas. Aí depois foi ver e falar, pastor, é um milagre, ele não tem língua, abriu a boca, ele só tem o toquinho. Pior, depois disso ele começou a falar normal, sem língua. Agora fala para mim se esse Deus não é maravilhoso. Então, o menino nasceu para quê? Para fazer maravilhas. Glória a Deus. Conselheiro. Melhor conselheiro. Senta na sua cama, no seu divã, e chame o Rei dos Reis para se sentar do seu lado, né? E fala para ele, Senhor, e agora, o que eu faço? E você vai ouvir a doce voz do conselheiro falando no seu coração, filho, aquieta, faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro. Ele é conselheiro e os seus conselhos são sempre para nos direcionar para a vitória, para a bênção, para a glória de Deus, para a glória do seu próprio nome. Amém. Eu vi uma vez uma charge que diz assim,
primeiro estava uma pessoa dizendo assim, Deus fala comigo, o Senhor não fala comigo. Aí no outro, tinha uma mão assim, jogando uma Bíblia na cabeça dele. O que o Achard queria dizer? Pô, minha palavra está aí, meu querido, você quer que eu falo com você? Abre aí ela que você vai ver eu falando com você o tempo todo. E ela até fala, não deve ser usado para isso também, que é um perigo, de a gente ficar toda hora que nem, vamos ver o que Deus vai falar. Mas ele fala desse jeito também. Eu já tive muitas respostas assim, tem muita gente que aquela hora ele pode fazer, Senhor, me dá uma palavra, porque é a palavra dele, você não está pedindo palavra de um outro livro, né? Não é o livro do Paulo Coelho que você está abrindo para pedir um conselho, é o livro do Rei dos Reis, né? De Gênesis Apocalipse, só aqui o tema central aqui é Jesus Cristo. No Velho Testamento, Jesus que virá, o Messias que virá, e o Novo Testamento, o Messias que veio, todo-poderoso e governa. Aí vai abrir a palavra falando na lata, você fala, puxa, entendi, Senhor. Aí você fecha. Conselheiro, ele fala, querido, o tempo todo. Ele revela a verdade para você. O tempo todo ele mostra para você aonde não deve ir, onde deve ir, o que deve deixar de fazer. É que a gente, eu não sei, nós temos um problema sério com que nem o Almir falou, com a outra parte. A gente ouve, a gente lê, a gente tem ouve demais as coisas, só que na hora de fazer, obedecer, dar o passo, a gente não vai. Então por isso que muitos conselhos do Senhor não servem para nada para nós. Que o Senhor diz, faz isso, faz aquilo. Ah, entendi. Mas fez? Não. Tem uma parábola que Jesus conta dos 2 filhos. Aí chegou para um filho e falou, vai lá na lavoura, tal. Ele diz, vou. Mas a Bíblia diz, mas não foi. Aí diz para o outro, vai na lavoura. Ele diz, não vou. Mas depois ele foi. Então o que Jesus está querendo dizer, quem faz a minha vontade não é aquele que diz que vai e não vai, mas é aquele que talvez até falou que não ia, mas ele depois diz, não Senhor, eu vou, eu preciso ir. Eu tenho que te obedecer, o Senhor é meu conselheiro, o Senhor sabe o que o Senhor está pedindo. Eu sei quem tu és. Porque muitas vezes nós vamos falar não primeiro, mas depois a gente entende e a gente faz. Agora o que tem muito na igreja hoje, a gente, amém, aleluia, oh glória, é isso. Eu não sou contra isso, é até gostoso. Tem muita gente que tem que falar assim, fala mesmo Deus, amém, tem que falar. Mas muitas das pessoas que falam, fala mesmo, ela ouve e não faz também. O que adiantou falar, fala mesmo? Entendeu? Senhor é o nosso conselheiro. Melhor coisa que você tem para ouvir no dia é a palavra de Deus. Não deixa nem um dia de ouvir o que Deus tem para falar para você aqui. Ou nos momentos de oração, porque Deus fala também com situações, sabe, ali do momento para você. Vai surgir uma doce voz no seu coração. E como é gostoso ouvir essa voz, querido. Porque você sabe que é Deus, porque ela vem aqui, ela não vem aqui. Por isso tem muita gente que fala assim, é coisa da minha cabeça, é coisa da sua cabeça, surgiu aqui. Mas se ela vem aqui, queima aqui, ó, bem no peito. Bem no peito, onde parece que as nossas emoções estão centralizadas, né? Tanto alegria como tristeza parece que dá uma coisa aqui, né? Quando a tristeza parece que aperta o peito, quando a alegria parece que o coração vai pular para fora. Aqui estão as emoções, mas aqui também está o Espírito, lá dentro está o centro da nossa vida. Então ele fala aqui dentro, e a gente sente aquela coisa gostosa, aquela doce voz suave, e às vezes até coisa que a gente não queria ouvir aquilo, queria ouvir outra coisa, mas quando a gente ouve, a gente sente que a voz é doce, fala, que gostoso. Eu até não queria fazer isso, mas eu vou porque a voz é do conselheiro. Amém? Nossa, já é 11h05. Amanhã é feriado, né, irmão? Vamos lá. Deus forte. O que seu nome será? Deus forte. Diz comigo, Deus forte. Se Ele é forte, não tem ninguém mais forte do que Ele. Um dia fizeram uma pergunta para mim tão idiota que eu falei, mas como que uma pessoa para fazer uma pergunta dessa? Nós não éramos nem daqui, nós estávamos em Martim Prado ainda, né? Aí surge um cidadão lá e pergunta para mim, pastor, responde uma pergunta aí. Deus pode criar uma pedra de um tamanho que Ele não pode carregar? É umas perguntas que não sei para que eu vou responder isso para Ele, vai mudar alguma coisa? Eu falei, bom, Ele não pode criar nada maior do que Ele, porque Ele é maior do que tudo. Mas eu não entendi, né? Ele é forte, então forte significa não tem ninguém que possa enfrentá-lo. E forte aqui está relacionado, porque está falando do Messias, o rei, é aquele que guerra nenhuma ele perde. Ele fez isso na vida de Davi, porque não era Davi que vencia, era Deus que dizia, vai que eu estou contigo.
vai, para em tal lugar, e tem uma lá que diz assim: quando você ouvir os estrondos sobre as amoreiras, eu estarei vindo. Quer dizer, o exército dele está lá. Então Davi venceu todas as suas batalhas porque o Deus forte estava lá. Agora, você tem batalha? Todos os dias nós temos uma batalha. Às vezes são batalhas terríveis, querido. Mas se você tem esse menino que foi dado, esse Deus que nos foi dado, esse filho que nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros e ele é forte, guerra nenhuma vai te vencer. É claro que você vai passar pela guerra e não é gostoso. Você vai suar, vai se ferir, mas a vitória no final vai ser sempre sua, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ele faz uma pergunta: agindo eu, quem impedirá? Se eu vou agir, eu sou o Deus das batalhas, o Deus dos exércitos, o Deus forte. Quem que vai impedir eu fazer o que eu tenho que fazer? Por isso, quando Deus dizia: esse reino vai sucumbir agora, ele sucumbia. Porque quando ele vai, ele é Deus forte, não tem ninguém que possa impedir Deus de fazer o que ele tem para fazer. Agora chegou a hora de eu tirar meu povo do Egito. Nem Faraó, nem os seus deuses, nem os seus magos e nem seu exército conseguiu impedir. E eles vieram atrás com seus carros, 600 carros, e mais o Faraó e mais o povo que estava atrás, diz: vem que eu vou afogar vocês todo no mar. O mar vai fazer assim na orelha de vocês, pó. E vieram, passaram. Já deveriam ter visto assim, porque eu penso no lugar do Faraó, é que ele deveria ter algum problema na cabeça. Porque se você viu que o mar se abriu, coisa que ninguém viu, que entra o Deus maravilhoso aqui também, né? O mar se abrir, você fala: eu ir atrás desse povo, estou fora, gente, vamos voltar para o Egito, porque esse Deus aí não é fraco, não. Eles entraram atrás e passaram, só que o povo saiu primeiro. Aí Deus diz assim: Moisés, estende a vara aí. Matou todos. Por quê? Ele é o Deus forte. Agindo eu, quem vai impedir? Quem vai impedir? Desde que a igreja nasceu, o diabo tem tentado impedir a igreja de andar, de marchar, de testemunhar, de ser luz. E eu pergunto: quem que impediu a igreja até agora? Ninguém impediu. Tentaram e estão tentando de todas as maneiras. O anticristo, querido, ele tem que respeitar. Ele pode fazer o que quiser, mas o anticristo respeita a igreja no sentido de que, enquanto a igreja está aqui, eu não posso instalar meu reino. Mas você não é o cara? Você não é o Deus forte? O dragão não está com você, a autoridade do dragão não está com você. Por que você não governa? Porque a igreja de Cristo está na terra, o Deus forte está com ele. Enquanto o Deus forte e eles não forem tirados, eu não posso manifestar o meu reino. Porque ele está agindo, e quando ele está agindo, ele impede. Depois ele vai liberar 7 anos. Aí o anticristo faz aí o que ele tem que fazer. Amém, querido? Então não há quem possa vencer uma oração feita no nome de Jesus. Não há uma oração que possa ser impedida de resposta quando ela é feita no nome do Deus forte, em nome de Jesus. Ela é um terremoto. Ela, prender o Paulo e Silas na cadeia, amarrar os pés e as mãos. E acho que o diabo no mundo espiritual, os demônios faziam festa dizendo: quero ver esse rapaz vir falar aqui de Jesus Cristo nessa cidade que é nossa. Eu não lembro nem que ocasião que ele foi, estou tentando lembrar aqui qual foi o lugar que ele estava, o que ele estava fazendo, Paulo e Silas. Eles andaram para tanto lugar, não sei se ele libertou uma mulher adivinhadora, né? Ou deve ter sido a mulher adivinhadora lá, ou foi na Diana, não lembro. Mas o diabo ficou tão feliz, diz: agora acabou. Só que Paulo e Silas servem o Deus forte. Estava na cadeia, meia-noite, o que a gente vai fazer? Não tem programação nenhuma, né? Eu não trouxe joguinho nenhum, aqui não dá para jogar piorrinha, nada. Nós estamos com o braço preto. Vamos fazer o seguinte: vão adorar o Senhor. Começaram. Talvez cantaram aquela: maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou talvez a mesma que cantaram, que é um terremoto, como é que é a música? Acontecer aqui, da Sheila, né? O que aconteceu? O que Deus forte fez? Você vai prender Paulo e Silas, cara? Ele diz, não está na hora de Paulo ficar preso, não está na hora de eu recolher Paulo. Paulo tem muita coisa para fazer, vamos lá. E terremoto acontece, todas as cadeias abrem, e Paulo e Silas caem em sua cadeia. Aí que benção, além de testemunhar para todos os presos que Jesus é um Deus forte, o carcereiro e sua família entregou a vida para o Senhor e foi batizados. Deus é Deus. Aí prenderam Pedro também, né? Tinha matado o Tiago, cortaram ele, todo mundo feliz. O diabo diz, agora nós vamos pegar o grandão, aquele que abriu a boca para falar do reino primeiro, que foram batizados 3 mil homens. Vamos prender ele, vamos. Aí vai lá na cabeça dos líderes e bota no coração, prende Pedro. Aí vai Pedro lá. Pedro parece que estava guardado por 4 escoltas, querido. E parece que cada escolta mais ou menos poderia ter até 4 pessoas. Então, tinha gente por tudo quanto é lado. Pedro estava lá na cadeia e como ele serviu o Deus forte, ele estava dormindo como coisa. Se Deus quiser me levar, ele leva. Se ele também quiser me soltar. E Pedro estava dormindo. O anjo teve que ir lá e acordar Pedro, porque Pedro estava num ronco feio, né? Acordou, chacoalhou as cadeias, Pedro acordou, as cadeias caíram e diz, vem comigo. Aí olha que interessante, o Deus forte vai junto, porque os anjos são a extensão de Deus, viu? É o braço de Deus, assim como a igreja também é. Aí o anjo ia passando com Pedro, eu não sei se Pedro ficou invisível, que passou algum poder, ele atravessava também as portas, ou se as portas foram se abrindo, sei que lá fora se abriu, né? Onde fala que o texto fala, mas sei lá, só sei que as 4 escoltas que estavam lá não viram eles passando. Abriram as portas e foram até chegar na porta da rua, que se abriu, deu para a rua, o anjo diz, agora vai que é contigo, Pedro. E o anjo foi embora. Então quando Deus forte age, querido, não tem cadeia que segura, não tem pessoa que segura, não tem ninguém que bota medo, Deus é maior do que tudo. Glória a Deus. Amém. Eu não sei, uma vez contaram que num lugar aí onde a pessoa faz unha, manicure, pedicure, sei lá, será cabelo, e o ladrão chegou lá, roubou o carro da mulher, e a hora que ele saiu com o carro, ela diz assim, em nome de Jesus não passa da esquina. Sabe o que aconteceu? Estourou os 4 pneus do carro. Pá, pá, pá. O ladrão abriu o carro e foi embora. Isso aconteceu aqui em Limeira. Então vai da fé de você saber quem é o seu Deus forte. Quem é o Deus que você serve? Ele é forte, forte, forte. Amém? Querido, se Deus só fizer assim, ó, Ele arrebenta com o universo todo. Agora se imagine na sua vida aqui na terra, será que Ele não pode fazer grandes coisas? Ele é forte ou não é? Ele é forte. Pai da eternidade. Oh meu Pai. Onde vai dizer que também Ele é Pai da eternidade. O único que morreu, voltou à vida para viver eternamente. Amém? Por que Ele é Pai da eternidade? Porque Ele também trouxe a eternidade para nós. Mas a eternidade com Ele. Então Ele é chamado Pai da eternidade. Tem essa passagem tão reconhecida, uma passagem tão decorada, que as pessoas falam sempre, mas ela tem uma verdade tão profunda, porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Pai da eternidade. Eu olho para você e vejo um ser eterno, um ser que vai para sempre morar com a glória e na glória do Senhor. Mas porque Ele é Pai da eternidade, porque primeiro Ele venceu a morte para nós, para depois dizer, vocês também vão vir comigo. Por isso que o cara que vai pegar o corpo de um crente, ele não pode tocar no corpo do crente, porque esse corpo vai ressuscitar, esse corpo é do Senhor. Amém? Pai da eternidade. Oh, que glória, que glória. Príncipe da paz. Paz aqui inclui tudo, querido. Paz em todas as situações. E quando fala paz, não é porque talvez a situação esteja boa, mas você consegue ter paz nela. Não sei se você está entendendo. Talvez você está passando por um momento que, sei lá, na área financeira, talvez você não tenha tanta paz humanamente falando, mas se você tem Ele, você tem paz. E você passa
e o Senhor muda a sua situação. Então, paz, Ele é príncipe da paz. Só o crente pode viver paz em todos os momentos. Todos os governos querem trazer justiça e paz, eles não conseguem, só Jesus consegue fazer isso. Só Jesus consegue fazer isso. Vamos falar do nosso país, né? Se a gente for olhar humanamente, dá para ter paz? Você vai botar um combustível no carro, olha o preço que está. Você vai no mercado fazer uma compra, você vai com um dinheirão, você vem com algumas sacolinhas na mão. Agora, se você olhar para isso, dá para ter paz? Não dá. Mas agora, se você é um crente, o Filho de Deus, que sabe que Ele é príncipe da paz, você volta para casa em paz. Você faz umas comprinhas e depois ganha muito presente do Zomper, né, Del? É? Da onde? Ah, tá bom. Nessa hora, você tem paz porque Ele é príncipe da paz, mas também você sabe que Ele é Deus maravilhoso, Ele pode fazer maravilha. Amém? Ele faz maravilha. Então entra esses nomes do Senhor. Ele é o príncipe da paz. Justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus, paz com os irmãos, paz com a situação, porque Ele é príncipe da paz. Amém? Então não viva, querido. Olha essa passagem aqui, ó. Todas essas áreas que o Senhor vai atuar aqui, Ele traz paz. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Quando os pobres são evangelizados, a paz entra nos corações deles. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Estava preso na alma, preso no corpo com vícios, preso na alma com tantas coisas e traumas. De repente, Jesus liberta e a paz volta naquele coração. Aí eu lembro do Gadareno, não posso deixar de lembrar dele. Legião de demônios, vivia uma vida sofrida, com milhares de demônios no seu cangote. De repente, o príncipe da paz chega lá, liberta ele e a paz volta no coração dele. Restauração de vista aos cegos. Fala de milagres, né? Tantos cegos que voltaram à vista e tiveram paz no seu coração. Pôr em liberdade os oprimidos, tanto oprimido por homens, como oprimido por entidades demoníacas. Aí a paz volta. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso aqui Jesus fala da liberdade que nós temos em Cristo, né? Desse ano aceitável, o ano que nós estamos livres da escravidão, livres de tudo. Isso traz paz ao nosso coração. Amém? Voltando a falar da data, né? É uma data que todo mundo sente paz. Por que as pessoas sentem paz? Porque eu vou comprar, porque eu vou receber o 13º, porque me deram presente. A paz é em cima disso. É uma época de muita paz, mas não é essa paz que excede todo entendimento. É a paz do mundo. É a paz que o mundo dá, que passa rapidinho. Aí vem dia 1 de janeiro, tem um pouco de paz também, muita festa. Daqui a pouco começa a tristeza. É IPVA, é não sei o que, é pipipi, é papapó, é conta para pagar. Cadê a paz que você tinha lá no final do ano? Onde ela foi parar? Cadê o amor que você tinha no fim do ano? Cadê aquela coisa gostosa? Foi embora. Do jeito que vem, vai, evaporou. Agora o crente não, ele passa em paz o tempo todo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos concluir então, querido. Fique com essa palavra no teu coração. Vamos nos apossar desse Jesus que foi dado para nós. E vamos deixar Ele ser em nós tudo isso que nós lemos aqui. Deixa Ele ser um Deus maravilhoso na sua vida. Permita que Ele faça maravilhas. Jesus só não faz maravilhas em quem não permite que Ele faça. Mas se tiver espaço para Ele, tiver fé, um coração aberto, Ele vai ser maravilhoso na sua vida. Amém? Se você é uma pessoa que quer ouvir o que Jesus tem para falar, Ele é um bom conselheiro, Ele é um excelente conselheiro, Ele vai falar com você. Por que fala só com fulano? Porque o fulano abre o ouvido, você não abre, você não para ouvi-lo. Uma vez eu assisti um vídeo que eu achei engraçado, né, que fizeram assim de uma maneira humana, mas o recado foi entendido. A pessoa senta numa mesa, Jesus já estava lá esperando ele, né? Um homem de branco sentado na mesa, tinha marcado encontro com o Senhor. Né?
Ele está lá e Jesus toda hora esperando e olha para cá, de repente aparece o cara. Aí ele abre o notebook, Jesus vai falar com ele e começa então, porque isso, porque aquilo, aquele outro, Jesus ouvindo. Aí Jesus vai falar e ele, mas sei que fica uns 5 minutos ouvindo e Jesus não fala nada com ele, ele fecha o notebook e vai embora. A nossa vida é assim, gente. Por que a gente não ouve? Porque a gente não para ouvir. Por que fala com o outro, não fala comigo? Porque o outro ouve, você não ouve. Então, ele quer ser conselheiro na sua vida, ele quer ser um Deus forte e vencer as suas batalhas. Ele quer ser o Deus eterno na sua vida, te levar para a eternidade. Ele é a água da vida e o fruto da vida, para você comer e beber. Amém? Se você é uma pessoa que de vez em quando tem paz, não é a paz de Cristo, porque a paz de Cristo ela está sempre à nossa disposição. Se você não tem vivido os dias de paz, é porque você não tem deixado o príncipe da paz aparecer na sua vida. Mas quando vem o fruto é paz, amor, alegria. O fruto vem, querido, às vezes é na hora que não deveria estar ali. O momento é para você chorar. Você tem o fruto da alegria e você fica feliz. Obrigado, Senhor. Eu posso ter perdido muita coisa, mas o Senhor eu não perdi. Pode estar me faltando muita coisa, mas o Senhor não me falta. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Está faltando isso na nossa vida. Esse menino que nos nasceu, esse filho que já nos foi dado, esse homem, Jesus de Nazaré, que morreu e ressuscitou, quer ser o que 700 anos antes dele foi escrito. Ele quer ser tudo isso na sua vida e muito mais. Amém? Vamos permitir Jesus fazer isso na nossa vida, querido? Glória a Deus. Amém?